Meu nome é Tamira, eu sou do Rio de Janeiro, no Brasil. Sou jornalista, sou roteirista e sou produtora de narrativas em 360, né? Cinema 360. E além disso, eu sou coordenadora e fundadora de um projeto chamado Gato Mídia, que é um espaço de aprendizado em mídia e tecnologia voltado para jovens negros de favelas do Rio de Janeiro. E esse projeto ele acontece desde 2013 no Complexo do Alemão, que é um complexo de 14 favelas no Rio de Janeiro, com uma população bem grande, são mais de 240 mil habitantes. E desde 2013 a gente tem esse espaço de aprendizado. Qual é o nosso papel enquanto comunicadores, enquanto cineastas, enquanto produtores em 360, enquanto criadores de imagem, né? Seja na nossa rede social, no nosso celular, somos todos criadores de imagem. Qual é o nosso papel nesse futuro? Nesse futuro que a gente está construindo hoje, no presente, né? Que imagem nós estamos construindo? E quem está construindo imagem sobre quem, né? Pra gente falar um pouco disso. Mas enfim, antes, o projeto é um projeto hoje que a equipe inteira é uma equipe de maioria de mulheres negras, de pessoas negras como geral, uma equipe mista, mas com maioria mulher. A gente abre cursos para o Rio de Janeiro inteiro. Cursos de quê? Produção de YouTube, como você criar um canal no YouTube, como você divulgar o seu projeto, a sua empresa. A gente dá curso de escrita criativa, de programação, né? Quem serão os programadores do futuro? A importância da programação, de programar um jogo, um game, de programar um site. A gente tem cursos de introdução a algoritmos e a gente também tem a residência Laboratório Comunicadores do Futuro, que é focado em narrativas em 360, pensando realidade virtual e também projeção mapeada, em mapping. Então, desde 2013 a gente tem feito esses cursos, né? A gente começou com uma produção mais focada no audiovisual para as redes sociais, né? Plataformas audiovisuais e escrita criativa. Depois a gente foi para a programação, a importância da programação. E depois a gente foi para narrativas 360. E esse curso, na verdade, são várias residências e laboratórios de formação dentro do escopo maior do projeto. São oficinas, são residências gratuitas que têm o foco em alcançar jovens de 14 a 29 anos que sejam moradores de periferia, de comunidades pelo Rio de Janeiro, não só do Complexo do Alemão, mas de outras favelas, de outros lugares periféricos, né, de outros espaços populares, e que em sua maioria sejam jovens negros. E a gente sempre pensa na igualdade, equidade de gênero na formação dessas turmas, né? A importância da gente pensar em ter as mulheres trans, os trans, os travestis, né? Toda a diversidade LGBTK+, como a diversidade racial. Além da formação e dos cursos, cada turma produz algum conteúdo que fica para a internet, que fica para a rede, seja um filme, seja um game, seja um texto, tem uma produção final dessas pessoas que passam pelas turmas, né? E por que esse projeto nasceu? Por que esse projeto é tão importante, né? Por quê? Porque a gente acredita muito que a tecnologia, ela não é neutra, né? A tecnologia não é neutra, né? O algoritmo, ele não é neutro. Quem tá construindo esse algoritmo? Quem tá produzindo essa tecnologia? Quem tá por trás da máquina? Somos nós. Né? Nós quem, na verdade? Porque a tecnologia, ela vem durante muito tempo, o algoritmo, sendo produzido e construído por homens, em sua maioria homens, heterossexuais, homens brancos, homens da elite. Esse é um pouco do objetivo, né? Da missão do projeto. É democratizar o acesso à produção, democratizar o acesso à tecnologia, democratizar o acesso a poder produzir tecnologia a partir de diferentes olhares e a partir de um olhar diverso, né? A gente está num mundo que cada vez mais é virtualizado. Em 2017 a gente
o projeto Gato Media. A gente fez uma parceria com a Al Jazeera, né, uma empresa também de comunicação, com a Contraste VR, onde a gente teve um treinamento em 360, em produção em 360. E desde que a gente teve esse treinamento, há 3 anos atrás, o nosso projeto, ele tanto ampliou, como ele tomou um outro direcionamento, que desde então, a gente já está no 4º laboratório de produção de narrativas em 360. Esse ano, especificamente, por causa da pandemia, o nosso curso foi todo online. Todo online. E ele foi aberto para jovens, negros, mulheres, trans, travestis do Brasil inteiro. Foram mais de 700 pessoas inscritas do Brasil inteiro, desde as populações indígenas, das populações quilombolas, dos assentamentos, dos centros urbanos, dos centros rurais. Se inscreveram para poder participar das 4 turmas do laboratório. E uma demanda muito grande de pessoas que entendem que a realidade virtual já é algo que está no nosso presente cada vez mais, né? E agora, depois da pandemia, muito mais, né? As nossas relações estão sendo virtuais e virtualizantes e virtualizadas. Por outro lado, isso não significa que as desigualdades sociais vão ser diminuídas nesse mundo virtual que a gente está criando. Será que nós vamos reproduzir nesse mundo virtual, né, nesses mundos virtuais que nós estamos criando através da tecnologia, as mesmas desigualdades sistêmicas, as desigualdades de gênero, as desigualdades raciais, as desigualdades sociais, o racismo ambiental? Todas essas problemáticas do nosso mundo contemporâneo, nós vamos reproduzir no mundo virtual? Porque a tecnologia não é neutra. Por isso que nós acreditamos na importância de democratizar essa capacidade, esse acesso à produção. Que mais mulheres estejam criando sua própria tecnologia, que mais mulheres estejam produzindo realidade virtual, criando histórias, criando filmes, né? Mais pessoas trans, mais travestis, contando da sua própria realidade. A gente precisa o quê? De uma diversidade de mundos e de visualizações, de produção de existência, e não apenas para reproduzir as mesmas demandas e problemáticas do mundo moderno. Por isso, o nosso curso é sobre isso. É sobre democratizar o acesso, é sobre qual o mundo que você quer criar no futuro a partir da tecnologia. A tecnologia não é neutra. Por isso, deixe mulheres falarem. Por isso, deixem pessoas negras criarem seus próprios mundos. Por isso que deixem pessoas gays, lésbicas, travestis criarem os seus próprios mundos. É disso que a gente está falando, desse futuro que nós queremos construir. E a importância de a gente já levar em consideração agora, no nosso presente, a realidade virtual. E quem são as pessoas que estão construindo a partir dela.